Olá, amigo da Tribuna, boa noite. Eu sou Antônio Messias e essa é a Tribuna de Feijó para todo o Brasil. Eu quero abrir o programa mandando um abraço para uma das pessoas mais conhecidas nos corredores do Congresso em Brasília, que é o nosso amigo Gricélio. Todos os dias ele está nos acompanhando e compartilhando com tudo quanto é política em Brasília a independência da imprensa aqui no Acre através da Tribuna de Feijó. Tá certo? Obrigado, Glicério. Também quero mandar um abraço para o meu amigo prefeito Rodrigo Damasceno, ali no vizinho município de Tarauacá. Um abraço, hein? Vou aceitar teu convite, vai. E hoje a Tribuna tem o prazer de receber o herdeiro de uma das histórias políticas mais bonitas desse estado. Hoje nós vamos receber o neto de Wilde Viana, um dos grandes políticos que escreveram a história, ajudaram a escrever a história política desse estado. Estou falando do seu neto, que aqui está Virgílio Viana. E ao lado dele está o ex-governador, que mesmo como governador, sempre recebia um feijoense lá de seu gabinete com muito prazer. Tião Viana nunca deixou de ouvir um feijoense quando ele procurava, mesmo estando lá no palácio. Eu quero agradecer aos dois, mas primeiro quero começar aqui pelo jovem girando para a Gabriela, que é a assessora aqui dele. O Virgílio Viana, hoje concorrendo uma cadeira lá para deputado federal pelo PV. Virgílio Viana, muito prazer. Prazer meu, Messias. Uma alegria finalmente conseguir te encontrar aqui, nem tantas vindas de Feijó, mas dessa vez deu certo. Obrigado pelo espaço, obrigado quem está acompanhando. A Tribuna agradece você ter aceito o convite, ter vindo aqui bater um papo conosco. Você é muito jovem, mas mesmo assim resolveu encarar a política do Acre, por entender que a política do Acre está precisando de bons políticos. E ao lado dele está o professor político, está o ex-governador, Tião Viana, está conosco nos dando esse prazer, visitando aqui a Tribuna de Feijó, e é com ele que eu vou falar. Um prazer, hein? Alegria imensa, meu caro Messias, estar aqui no teu espaço de comunicação. Você que é um nome consagrado, é um líder da comunicação de Feijó, e eu acompanhei muitos momentos teus, teu testemunho a favor da comunidade, teu testemunho a favor de uma política melhor, de um desenvolvimento melhor. Tudo isso é parte das minhas lembranças. E eu aqui passei muitas e muitas e muitas vezes. Hoje tenho uma alegria no coração de estar vendo um desafio assumido pela nova geração, pela geração que está pegando no futuro e encontrando o nosso presente com esse futuro, que é a geração do meu filho Virgílio Viana. Ele é um advogado, formado, qualificado, cheio de ideais, cresceu comigo andando pelos municípios do Acre e quer entregar o destino dele para junto com o povo acreano. Então isso é bonito. Quando tantos renunciam à luta política, ele diz, não, eu quero esse compromisso com o Acre, eu quero fazer algo de bom na construção do futuro. E a minha geração, Messias, está ficando para trás. E a nova geração que vai assumir o destino do Acre. É verdade. Agora, 80% da população de Feijó, incluindo telespectadores urbano e rural, hoje a Tribuna tem um alcance em 80% dos moradores da população de Feijó. E é para esses 80% que estamos acompanhando que eu vou perguntar: quem é Virgílio Viana? Vamos se apresentar. Sim, uma alegria poder principalmente ao eleitorado. Sim. Messias, eu sou esse jovem, acho que meu pai descreveu muito bem, um jovem sonhador acima de tudo, um jovem idealista, que não abandona os princípios, os propósitos, e acho que as maiores lições que teve conhecendo o Acre desde novo. Isso formou o que eu sou, acompanhando esse aqui de perto, acompanhando um pouco do trabalho do Jorge Viana, do meu vô Wilde Viana, que você muito bem lembrou, com quem eu tive as maiores lições dessa fraternidade que a gente estava comentando ainda há pouco, da política bem feita, da política humana,
das boas amizades, da simplicidade, do trabalho pé no chão, cara a cara. Isso foi o que me moldou. Eu acho que eu sou um pouco disso tudo. Alguém que não desiste do futuro e que, como meu pai bem colocou aqui, alguém que quer reagir, alguém que não está conformado com o cenário que tem visto para a minha geração hoje no Acre, para os mais velhos, para as mulheres, para as minorias, para os indígenas, para os produtores, e que acredita que pode contribuir de alguma forma, seja com tudo que aprendeu andando com esse aqui, seja com os estudos, que eu, graças a Deus, tive boas oportunidades de formação também, e quero ter essa chance de fazer algo pelo futuro da minha geração, de convocar a juventude para participar disso, que muitas vezes fica desacreditada, né, Messias? E dizer, pessoal, bem ou mal, nossa vida depende de política, depende de uma reação. Se a gente ficar de braços cruzados e achar que as coisas sempre foram assim, as coisas não vão mudar. Se os bons ficarem isentos, se a gente se eximir disso, dessa luta, dessa reação, aí os maus tomam conta mesmo. É um pouco disso que eu acredito, acho que é um pouco disso que eu sou. Sou um advogado e também agora um ativista do movimento social, um ativista das boas causas e alguém que tem rodado o Acre, visto diversos desafios e quer poder contribuir para melhorar o futuro da minha geração e da melhor vida aqui no Acre. O que representa e que lição que você tira, lição política ou lição de vida, do seu falecido avô, Will de Viana, do seu pai, ex-governador Fião Viana, e do seu tio, também ex-governador, Jorge Viana? Eu acredito que essa política... É professor de todos os lados. Professor de todos os lados. E assim, tem lições tanto da política, eu acredito, mas acho que, acima de tudo, lições humanas mesmo, como a gente estava colocando aqui, né? Essas lições que formam o caráter, que formam a personalidade da gente. Meu pai sempre foi essa pessoa que, com tudo que alcançou na vida, como médico, como professor, como político depois, nunca perdeu o pé no chão. Nunca deixou a simplicidade de lado, nunca abandonou os antigos companheiros, nunca abandonou os mais necessitados. E eu vi isso de perto, né? Então acho que isso molda a gente, de querer estar perto dessas pessoas que precisam de uma política mais ativa, de uma política mais humana, de uma política mais pé no chão. É um pouco disso que eu tenho buscado fazer nas andanças que a gente tem feito, e juntamente com o meu avô Wilde, com a família como um todo, que eu acho que me moldou com os melhores valores que alguém poderia ter, como esse jovem que não abandona esses ideais, esses propósitos por nada. Não é todos feijoenses, acreanos brasileiros, que tirariam tempo longe da advocacia para entrar na política. O que te levou, de repente, você tirar umas férias da advocacia e entrar na política? Bom, Messias, eu ultimamente tenho me deparado com o Acre cada vez mais diferente do Acre que eu cresci. Eu cresci vendo um Acre de muita oportunidade, onde eu tinha amigos e famílias que vinham do Nordeste, vinham do Sul, vinham do Centro-Oeste em busca de produzir, de ter emprego, de ter uma boa geração de renda aqui no estado, e isso foi se perdendo. Hoje, quando eu ando no Acre e vejo o cenário que está, não só na economia, mas na saúde, que é um problema grande aqui em Feijó, e a gente sabe, com o hospital que nós deixamos na época do governo do meu pai, com a maternidade que nós deixamos na época dos governos da Frente Popular, abandonados como estão, faltando médicos, que a gente lembra com os profissionais, os enfermeiros, os médicos que a gente conversa hoje. Na época dos nossos governos, tinham 7 profissionais, 7 médicos aqui, melhor dizendo, incluindo anestesista, incluindo pediatra, e hoje só tem um médico na cidade, faltando equipamento, fila enorme para exames, para consulta simples. Quer dizer, o abandono é grande. Qualquer procedimento mais invasivo, uma mulher que quer dar à luz está tendo que ir para Cruzeiro do Sul, para Tarauacá, quando o Feijó tem estrutura para receber isso, mas não está tendo o devido cuidado. Isso é muito triste da gente ver. E é uma luta que a gente vê que é sofrida no dia a dia da população, principalmente das mulheres, com quem eu tenho conversado cada vez mais. Quando a gente olha a educação, que é a pauta da minha geração, que sonha, que quer um futuro melhor para o Acre, mas sai da universidade, sai da escola e não está encontrando caminhos para realizar esses sonhos, seja como engenheiro, seja como advogado, como médico mesmo, porque a gente está formando médicos no Acre e todos estão indo embora em busca de melhor condição em São Paulo, no Sul. Quer dizer, o que vai acontecer com o futuro dessa geração? Foi um pouco disso que eu questionei. Não naturalizando o êxodo que a gente tem vivido, com 100 mil acreanos indo embora do Acre nos últimos 10 anos. Eu disse, isso não é normal.
Então, quer dizer, algo muito errado tem acontecido no Acre nos últimos anos. E se a gente não reagir, se a gente não acreditar que a gente pode viver dias melhores e achar os caminhos econômicos, de oportunidade, na educação, de cuidado, de humanidade na saúde, eu acho que a gente não muda esse cenário. Eu acho que esse é o papel da minha geração. Não perder a capacidade de se indignar com o que a gente vê no dia a dia e não perder a força de lutar por dias melhores. Com projeto, com estudo, com preparação e com uma política um pouco mais humana, mais honesta, mais cara a cara, mais amorosa mesmo. Hoje em dia eu acho que é tão raro a gente ver alguém falando de amor, eu acho que a gente nunca pode perder isso, sabe, Messias? É um pouco dessa visão que eu tenho de Acre, do que a gente tem enfrentado até aqui, e que eu acredito que tem que ser posta para o futuro, né? É verdade. Vendo aqui seu pai e ex-governador do seu lado, o Tião, o Acre hoje enfrenta o seu pior momento da saúde. A saúde do estado do Acre hoje é uma das piores do Brasil. E a de Feijó é a pior de todos os municípios. Tião, eu lembro quando você era governador, não é porque eu citei na minha frente não, mas você procura ser o mais sincero possível, por isso a credibilidade que nós temos aí no nosso canal. Seu tempo de governador, eu lembro que Feijó tinha sempre ali 9, 10, 11, 12 médicos. E hoje nós temos, às vezes, 3 médicos, às vezes só um. Feijó hoje, todos os doentes estão tendo que viajar, pegar um avião, vai para Cruzeiro do Sul ou para Rio Branco. Falta de médico na cidade. E quando tem médico, o hospital não tem estrutura. Para você ter uma ideia, Tião e Virgílio, o Hospital de Feijó está incompleto, está em reforma há 3 anos. Está passando por uma reforma há 3 anos. Não se pode deixar, é um hospital, uma casa de saúde. Como é que passa 3 anos para reformar? Agora que reformaram um bloco. Chegamos ao ponto de até a roupa hospitalar tinha que sair aqui de ser lavada, esterilizada em Tarauacá. Porque Feijó não tinha essa condição. Eu não sei, e são pessoas com a sua visão, pessoas com a sua garra, pessoas com a sua disposição que pode mudar essa história. Voltar o Acre para o lugar que era. Um Acre de confiança. Um Acre onde o acreano se orgulhava de ser acreano. E hoje, como você falou, está existindo assim, uma debandada de acreanos procurando outros rumos. Por falta de político que tenha compromisso. É o que eu vejo. Precisa-se imediatamente mudar o cenário político desse Estado. E é isso que a população, vocês que nos acompanham em todos os municípios, graças a Deus nós estamos chegando em todos os municípios, você tem que aprender, você eleitor, tem que aprender a escolher o seu candidato. Mas como eu vou conseguir, Messias? Como? Analise, ouça as propostas de cada um. É fácil. Aquele que prega muita facilidade são os que menos vão fazer para você. Aquele que te chega comprando votos, uma sacola cheia de dinheiro, não tem compromisso nem com você nem com o Estado. É verdade. Tá certo, né, Tião? Isso? É isso, Francisco. Quando você olha o que se transformou a política do Acre. A pessoa entra na política porque ela imagina que tem uma estrutura financeira em cima e que ela tem que enricar. Quando o meu pai ensinou, sabe, quando a geração dele, de Oscar Passo, de Joaquim Macedo, de José Augusto Araújo, de Guilmar Santos, de todos os partidos, mas era uma geração que a política era um serviço social, era um serviço a uma visão de futuro. E agora virou um negócio. Eu olho, Messias, o que você descreveu da saúde, imagina, o doutor Baba, que era um cirurgião, não está mais, foi vítima de um ato de violência, mas os médicos que estavam aqui atendendo, a maternidade que funcionava, o hospital que funcionava, Tarauacá que funcionava. Hoje, essas situações, você disse, tem que ir para Rio Branco ou Cruzeiro. Quando vai para Rio Branco, Messias, a situação é dramática. No Hospital do Câncer, faltando remédio de quimioterapia. Nas enfermarias, faltando antibiótico. Um médico, esta semana, me disse de 11 salas de cirurgia na fundação, tem 2 funcionando.
E o maior problema é a torneira quebrada. Você imagina, coisa que em 24 horas você pode ajeitar, Messias. Então está faltando essa coisa, quer dizer, eu tenho coração, eu sou um ser humano, e eu tenho que sentir e ver a dor das pessoas. Eu fazia visita todos os domingos como governador aos doentes do pronto-socorro. Eu ia para o Saúde Itinerante, nós atendemos mais de 1 milhão de pessoas. Aqui de Feijó, no ano de 1998, eu ainda não tinha mandato, não tinha nada. Nós fizemos um Saúde Itinerante, teve gente que veio de barco 7 dias para chegar aqui para conhecer os especialistas. Tinha uma senhora que estava com problema grave de coração. Depois eu assumi para o Senado. 1 ano depois, sabe onde ela foi? Foi para o Instituto do Coração de São Paulo, fez um transplante de coração e voltou. Então a gente fez isso. A gente tinha isso e se perdeu. E eu não quero com isso sair condenando ninguém na política, mas eu acho que a política é um ambiente do sagrado, da honra, sabe? É um ambiente de respeito. E a gente precisa combater os males, não deixando os ruins tomarem conta, mas olhando para a geração do Vigílio e dizendo, não se omitam, vão à luta. Eu não queria o Vigílio na política. Minha esposa não queria, as irmãs não queriam. Quando ele disse que ia, nós fizemos uma briga de uns 4 meses. Mas depois ele disse, então, tudo que eu aprendi dentro da minha casa, de fazer o bem pela vida pública, tudo que eu aprendi de querer um mundo melhor, vou renunciar para cuidar só de mim. E ele tinha razão. Ele disse, então só vamos ruins para o Congresso, os bons não podem ir. E é isso que a geração dele tem essa missão de fazer, de recuperar as virtudes, os ideais de um Acre que possa ter futuro. Você lembra, aqui a gente tem na lembrança de Alcimar Leitão, a todos. Meu pai, quando fez a primeira eleição dele aqui de deputado estadual, ele não tinha microfone, aí foi pegar uma caixa de som emprestada do Aldeci Ferraz, lembra? É o Aldeci, né? E aí a família dele emprestou uma caixa de som e meu pai foi para fazer comício no meio da rua, lá naquele tempo. Então eu vi a feijoada de comunidade. Messias, meu pai chegava de uma colônia que a gente tinha na Plasticacho, em Rio Branco, hoje eles chamam Mutum. Ele chegava todo final de semana num jipe ou numa caminhonetezinha que ele tinha. Atrás ele parava em cada vizinho e deixava cajarana, manga, cajá, banana, abacaxi. Alguma fruta ele deixava para as pessoas. Era generosidade, a gente está perdendo isso. A geração do Vigílio tem o dever de trazer cultura, educação em tempo integral, porque eu sinto saudade de um velho Brizola que disse, só haverá uma nação do amanhã se todas as crianças passarem um dia na escola com 3 refeições por dia, e se os jovens passarem um dia na escola com refeições, ensino e cultura por dia, e esporte por dia, senão eles vão ser reféns da droga. E é isso que a gente não quer para os filhos de ninguém. E o Vigílio representa isso, sabe? Por isso que eu estou acompanhando ele, para entregá-lo ao futuro. Vigílio, você tem percorrido várias partes do Acre no decorrer da sua pré-candidatura. O que o político hoje tem que fazer pelo Acre? Qual é o principal dever do político hoje com o Acre? Eu acho que a primeira coisa é estar presente, antes de tudo, é ouvir a população, porque a população está carente, Messias. Quando a gente senta para conversar, graças a Deus eu tenho ido todos os meses para o Juruá, para o Alto Acre, eu vou com mais frequência, que o acesso está mais fácil, a gente sabe o desafio da BR-364 do lado de cá. Já fomos nos isolados também, Porto Walter, Santa Rosa, Jordão, Taubaturgo, e as pessoas estão carentes de alguém que chegue para ouvi-las, para ouvir a realidade que elas estão vivendo ali todo dia. A política hoje está muito distante, principalmente quando a gente vai falar de parlamentar, de deputado federal, de senador, que ganha um mandato, só quer saber de ficar em Brasília. Quer dizer, eu digo, nós temos 8 deputados federais, 3 senadores. Quem são essas figuras? Quem são os 8 deputados federais? As pessoas não sabem. Sabem de um ou de outro, que vez ou outra aparece na televisão, coloca um outdoor, mas os 8 desaparecem. Quer dizer, o que está faltando é uma política cara a cara, uma política pé no chão, uma política que sabe administrar as emendas de um parlamentar hoje com responsabilidade, porque a gente também liga a televisão e vê a farra que virou essa brincadeira das emendas, de dinheiro indo para um, para outro, a Polícia Federal tendo que fazer busca e apreensão na casa de todo mundo. Quer dizer, esse é o novo normal da política acreana? A gente vai achar que é isso que está posto para o futuro do Acre? Quer dizer, pegar 60 milhões de reais de emenda que um parlamentar, um deputado federal tem que pôr por ano cerca disso, e fazer investimentos sérios,
aplicar na saúde, aplicar na educação, abrir na produção, na indústria, que é a única coisa que vai desenvolver o Acre, é pegar, como eu estou acreditando, Messias, um percentual significativo, 10%, 15%, e colocar para a população participar, votar, aonde essas emendas têm que ser destinadas. Qual a principal carência? É a saúde, é a educação? É investimento industrial? É pavimentação? Vamos dar transparência para as pessoas não só darem a opinião delas, o voto delas, da onde aquilo tem que ir, né, através dessa participação, mas também acompanhar a execução, fiscalizarem. Assim a gente resolve, a gente traz um pouco mais de moralidade para o parlamento que hoje está precisando, para a Câmara Federal. É um pouco disso que eu acredito. É a política que escuta, é a política que tem projeto, não é aquela política voltada só no ataque, na superficialidade, de querer carregar o nome de um ou de outro, dessa forma tão rasa. E ninguém fala de projeto, ninguém fala de solução, ninguém fala de benefício. Quando eu falo do governo federal, por exemplo, a nossa bancada federal hoje está preocupada em brigar de graça com o governo federal, com Lula, por exemplo, que tem todo o direito de ter divergência do presidente Lula, mas a gente tem que admitir, o Acre é um estado extremamente dependente do governo federal. Nós precisamos dos recursos para as obras que são executadas aqui, nós precisamos dos 800 milhões que agora vieram para a BR-364 e estão colocando macadâmia. Eu venho todo mês e eu vejo a melhora que tem tido nos últimos meses. Ainda tem muito que avançar, porque é um desafio a nossa BR. Eu até digo, no futuro, o papel da minha geração é estudar uma ferrovia para essa região, que tenha uma manutenção mais barata, que tenha um escoamento de produção mais simples e até do direito de vida da população mais garantido. É um estado que depende não só desses recursos, mas dos programas sociais, Messias. Quando a gente anda na nossa periferia hoje e a gente vê a realidade das famílias endividadas pelas bets, que hoje tomam conta dos jovens, dos homens principalmente, dos pais de família, e isso destrói uma família por dentro. O que é que tem aliviado a situação dessas famílias? É o Desenrola Brasil, é um programa do governo federal, o Bolsa Família, o Gás do Povo em toda a conveniência que a gente anda, o pé de meia para a juventude, tem um pouco mais de estímulo para não desistir do ensino médio, embora ela precise de uma renda para sobreviver, ajudar a família em casa. O Pronamp, que dá crédito para o pequeno empresário, 500 mil de crédito. Qual o governo que olhou para o pequeno empresário dessa forma? Dando 500 mil de crédito com carência de 2 anos para ele começar a pagar a juros baixíssimos. O Move Brasil, que olhou para os motoristas de aplicativos, entregadores, motoboys e destaque crédito para vocês com juros viáveis, alcançáveis para vocês conseguirem pagar, renovar a frota, terem um mínimo de dignidade, de segurança no transporte de vocês para poderem continuar trabalhando. Qual é o governo que olhou para essas pessoas, para os mais pobres? Foi o governo do presidente Lula. Então, quer dizer, você tem todo o direito de divergir do Lula em alguns aspectos, no que você não concorda com ele, mas a gente precisa dessas políticas do governo federal. Então, vamos colocar parlamentares que saibam construir pontes com o governo federal, trazer isso para a população, porque no final do dia a gente só quer saber se o benefício chegou ou não. Isso é o que interessa à população do Acre, que tem vivido um tempo de tanto abandono ultimamente, Messias. E é isso que eu acredito. É uma política que vai saber dialogar com quem quer que ganhe, mas que vai ter um pouco de honestidade no tratar com a população, no diálogo. E é nisso que eu estou me propondo. Esse é o tipo de política que eu acho que está faltando hoje para o Acre. Agora, Virgílio, eu estou associando as minhas perguntas à gestão governamental do Tião, que é para, se você não sabia, você ficar sabendo. Assim, o Acre hoje está enfrentando um grande problema, viu, Tião? A área rural, a área produtiva está esquecida. O produtor do Acre hoje está abandonado. Tanto quem mora ao longo das margens da BR-364 como nos rios. Eu lembro que o último benefício que os produtores do Acre, mais especificamente de feijão, receberam foi no seu governo, com casa de farinhas, com barcos de alumínio, mecanização, com motores, café, banana, tudo nós fizemos. Isso. Açaí, plantio. Desmulhadeira de grãos. Isso. Entendeu? Então, Tanques de piscicultura. olha os anos que se passaram, dá para cá estão abandonados. Então, Virgílio, o povo rural, o povo produtor hoje precisa de alguém que conheça e que queira esteja disposto a fazer algo por eles. Por esse abandono. É verdade. Virgílio ganhando. Qual o compromisso que você vai ter com esse povo, o povo produtor? O povo do mundo rural. É olhar para o pequeno produtor, que é quem mais está desassistido, Messias. Quando a gente pega os dados do Acre, que a turma da gestão atual gosta muito de se gabar. A produção do Acre continuou crescendo, está tudo maravilhoso.
É verdade, a produção do Acre continuou crescendo, mas a pobreza também. O que é que explica hoje o Acre ser o segundo estado mais pobre do país, quando a produção que eles se gabam de estar crescendo? É porque a produção, a riqueza, está concentrada nas mãos de meia dúzia de famílias que têm se beneficiado com o modelo que está posto. O pequeno da agricultura familiar, o produtor de banana, o que depende das casas de farinha, produtor de mandioca, está desassistido. Quando a gente olha que nos últimos 10 anos a produção da mandioca caiu mais de 50% no estado, o que é que justifica isso, Messias? Com tanta demanda que nós temos de farinha, de uma fecularia que nós estamos estudando, daqui a pouco eu posso comentar com você também. Então o pequeno nunca teve tão desassistido. E um parlamentar hoje é fundamental para isso, seja para trazer recursos do governo federal, seja para destinar essas emendas que a gente comentou aqui. 60 milhões de reais de emenda por ano para o pequeno produtor, para a agricultura familiar. Estou falando de maquinário, de assistência técnica, brigar por crédito, pela regularização fundiária, que é uma carência gigante no nosso estado. O pequeno precisando de terra para produzir, para dar dignidade para a família dele no campo. E ninguém está discutindo isso hoje, a urgência que o problema tem para o pequeno produtor que está precisando dessa terra, para as famílias que estão brigando por terra no campo. Apostar em modelos, como você muito bem disse, das casas de farinha, do açaí, dos suínos, onde o Alto Acre hoje é exemplo do que nós implementamos lá atrás ainda, na indústria da Dom Porquito, nas aves, também com a Acreaves, que hoje é exemplo no Alto Acre também. E são modelos que eu sempre digo, não pressionam o meio ambiente, o que é uma preocupação do mundo inteiro hoje, dão renda para o pequeno produtor, dão dignidade para o pequeno produtor, são mais viáveis do que essa coisa da pecuária tradicional, que eu também respeito, mas que às vezes quer ser vendida para o pequeno produtor como se fosse o que vai enriquecer ele. Não é quando a gente pega os números. Porque o cara que tem uma pequena área, um pequeno pedaço de terra, para ele não é viável, embora ele tenha todo o direito de produzir o boi dele. O mais viável, o mais lucrativo para ele, mais inteligente, mais moderno, são outros modelos propostos. E o papel de um parlamentar é viabilizar, é garantir que aquele pequeno produtor vai ter condição de implementar uma granja de suínos, uma granja de aves mesmo, um modelo bem projetado de açaí, de cacau, de café integrado. Tudo isso eu aprendi com meu pai e eu acredito que é o papel do político fazer hoje. Quando eu olho o que nós fizemos pelo café, 1.200.000 mudas distribuídas pelo Estado, por um político que acreditou, os maquinários, 4 secadores fixos espalhados pelo Estado, um caminhão móvel descascador. Esse é o olhar para o pequeno. É um caminhão que descascava para beneficiar o produto, que podia chegar até o produtor mais isolado. É o único caminhão que existe no estado até hoje. Desde então, ninguém investiu mais nisso. Custo em média de 600 mil reais. Quer dizer, não é nada estratosférico para um parlamentar que tem 60 milhões de reais por ano. Ou seja, tem saídas para o pequeno produtor, mas o abandono que se vive hoje é injustificável. E é nisso que eu estou comprometido, ouvindo essas pessoas, demonstrando esses modelos que nós acreditamos, como o Alto Acre hoje se tornou essa referência, como o Juruá também se tornou referência com café, com coco que nós implementamos lá atrás, e como o feijó também pode se tornar, com a mandioca, com açaí. Eu fiquei muito feliz de saber que está sendo inaugurada uma indústria de açaí aqui em Feijó, pela iniciativa privada. Eu digo, um empresário que teve a visão de olhar isso para uma região como Feijó, que tem um açaí tão referencial, tinha que ser recebido de tapete vermelho na cidade, porque está gerando emprego aqui, mas precisa de estímulo. Precisa de estímulo para alimentar o pequeno produtor, para ter como vender para essa indústria, para ter outras indústrias por cooperativa também, para você fomentar isso e garantir que o pequeno produtor não vai ficar refém do intermediário. É um pouco disso que a gente acredita para a produção e o que está precisando para o pequeno produtor hoje, Messias. É verdade. Para você ter uma noção, o Jorge conhece muito bem, que foi no governo dele, que foi construído uma despalpadeira de frutas em Feijó. Recursos, né, foi do seu governo. Se não estou enganado, foi recurso da Calha Norte. Isso. E hoje, Feijó, direto e indiretamente, tem 252 famílias que sobrevivem da extração do açaí, da colheita do açaí. São 252 famílias. Eu estou falando baseado no levantamento do próprio SEBRAE, que estiveram aqui conosco, trazendo essas informações. E estamos exatamente com 11 anos que essa espolpadeira foi inaugurada e deixaram lá. Despenaram, levaram todo o maquinário e não teve utilidade. Quando deveria estar sendo útil para a população. E nossos políticos não veem isso aí, faz parte da produção, da cadeia produtiva. Isso. Você tem uma ideia? A título de informação para você, Deus queira que você chegue lá, que você não esqueça isso que eu vou te dizer. Feijó, nós temos em torno de 120 criadores de suínos.
Os maiores criadores de suínos e feijões estão dentro do Rio Paraná do Ouro. Do Rio Paraná, do Rio Paraná do Conheço, Ouro. o meu caseiro, a família de lá. Né? É longe, hein? É longe. E hoje, Feijó é o único município desse estado, com 40 mil habitantes, que não tem um abatedor de suíno. Hoje, os criadores vivem, digamos, clamando por ajuda. Eles chegam com suas criações, no caso do porco, abatem na beira do rio, nos barrancos, nas praias, nos fundos de quintais. Porque não tem lugar para bater seus porcos. Isso é triste, porque políticos, todo político sabe disso. Mas nenhum se habilita ou se dispõe a ajudar essa gente. Faz parte da cadeia produtiva também. Né? Que você, ganhando essa eleição, que você é bem teleguiado, guiado pelo Tião, você lembra dessa gente. É o povo mais sofrido. É o povo excluído. O Messias, hoje o Alto Acre está com a maior, 33% das exportações do Acre são de suínos. Então, por quê? Porque eu criei em 2012, 2014 começou a funcionar hoje, é o maior exportador de suínos para o Peru. Ele está exportando para 15 países. E eles estão entrando agora com o investimento que eu estou ajudando, eu e o Fábio, de 586 milhões. Retomando a peixe da Amazônia, retomando a do porquê para crescer muito. Ela está saindo de 600 abates de suíno, numa média de 120 quilos dia, 600 vai chegar a 2.000 até o fim do ano. É muita coisa. E a Creaves de aves está saindo de 25 mil para 32 mil, vai chegar a 45 mil abates dia este ano. E o Virgílio está defendendo uma indústria de ovos para a produção de 2 milhões de ovos por dia. Não é para vender no mercado do Acre, não, para vender para a Ásia. O ovo liofilizado. Isso só gera 2 mil empregos diretos. Olha o tamanho da importância disso. E você se refere a isso. Uma quantidade de 120 criadores de suíno do caipira. Mas cadê o abatedouro? Falta uma coisa tão simples. Eu consegui implantar um abatedouro para ovelhas em Rio Branco. Por que as pessoas não deram? E o do Alto Acre, que é um investimento hoje de 586 milhões. Por que aqui, na região de Feijó, ainda não conseguiu alguém dar continuidade e trazer para o porquinho caipira, que é o melhor do mundo? A gente sabe em termos de paladar e de tudo. Aí Feijó precisa disso. Esses quando eu integrei a BR-364, que fui eu, Feijó, Manuel Urbano, eu vim aqui, quando eu ganhei a eleição em 20 carros, lá em Manuel Urbano, quando entrando na BR, a gente olhou, estava eu e o ex-governador Luiz Camelinho, que ele estava querendo aquela obra também, ia disputar a licitação, e a gente viu no meio da estrada um pé de mamoeiro e um pé de bananeira. E hoje ela integrou. A gente, no meu governo, na maioria dos momentos, saía de Cruzeiro 6 da manhã e meio-dia estava almoçando em Rio Branco. De Feijó para lá, eram 3 horas e meia, 4 horas. Você lembra para Rio Branco? Agora, quando o DENIT pegou, houve o golpe, tomaram a BR do governo do Estado e começou a crise. E nunca mais ajeitaram. E agora que o presidente Lula está retomando, porque está colocando aí 800 milhões para retomada. Mas o Acre só tem uma saída para o futuro, chama-se, é o que você falou, industrializar. E um abatedor é uma indústria. Isso tem que ser levado adiante. Sabe? O açaí é uma indústria, o café é uma indústria. Hoje o Juruá, só na região de Manso Lima, Agroboa, tem 600 famílias produzindo café. Quem levou aquilo para lá fui eu. Aqui em Feijó nós trouxemos milhares de mudas de café para essa região. O coco de lá que levou fomos nós. E as pessoas lembram disso. Agora precisa industrializar em escala. É o futuro, senão não haverá futuro. Eu vou te dar um dado que você vai ser testemunha daqui no máximo 10 anos. O Alto Acre, Brasileiras, Brasil, Chapuri, Caçolândia, em 10 anos serão mais ricos do que Rio Branco e a região do entorno de Rio Branco, pela industrialização que está ocorrendo lá. E por que isso não pode ocorrer na região de Feijó, Tarauacá e Cruzeiro? Tem que ocorrer, senão não tem futuro para essa juventude. É isso que a gente está brigando. É isso que o Virgílio, a geração do Virgílio, tem que levar adiante, Messias. Porque nós tivemos, Messias, no Alto Acre. E a gente olha o exemplo que ficou da Dom Porquito da Creaves, nessa cadeia industrial na Estrada do Pacífico, que está mandando para o Peru, para mais de 15 países. Hoje a Dom Porquito, como ele colocou, responsável por 1/3 das exportações do Acre. Se não fosse uma política que olhasse para isso, a gente não estava vivendo esse cenário hoje da geração de emprego no Alto Acre, dessa exportação.
E nós olhamos essa rota. Chapuri, Brasileia, Assis Brasil. Por que só Brasileia está inserida nesse caminho da exportação? Quer dizer, e tem demanda. Meu pai colocou aqui, nós estamos comprometidos a levar essa indústria de ovos. 2 mil empregos gerados, 2 milhões de ovos por dia só para exportação. Além disso, a Dom Porquito e a Criares são extremamente dependentes da fécula da mandioca para fazer condimento de molho, dos temperos que eles fazem para as carnes. E eles estão tendo que comprar fécula da mandioca do Paraná, de São Paulo, quando mandioca nós já fomos referência na produção. Como eu te disse, caiu muito a produção dos últimos anos. Então nós também estamos apostando e comprometidos numa fecularia no Alto Acre, para também gerar emprego e para também viabilizar 5 mil hectares de mandioca plantada, que é o que vai ser necessário do pequeno produtor para abastecer essa indústria. Nós já temos estruturas postas e que só precisam ser viabilizadas por alguém que tem esse comprometimento e esse olhar. É isso que a gente está olhando, é a geração de emprego, é a oportunidade para o pequeno produtor, é toda uma cadeia que se alimenta e que gera renda, desenvolve um Estado. É a indústria, como foi colocado. Eu consegui trazer, finalizando a minha colaboração, mais de uma vez para o Acre, no governo, 364 máquinas. De um dinheiro que eu fui buscar, não era emenda, não tinha emenda naquele tempo para liberar para a gente. Fui buscar no BNDES 50 milhões para colocar em 364 máquinas que mecanizaram, colocaram calcário, foram atendendo as cooperativas e sindicatos e associações. Isso ajudou o setor produtivo rural, mas foi esquecido depois que eu saí. Estão todas abandonadas hoje. Isso é uma pena. E a pergunta que a gente não pode deixar de fazer: por que nos últimos 8 anos não surgiu uma grande indústria no Acre? É só isso que não se justifica nesse caso. O Acre, eu praticamente há uma década, está um Acre travado. Um Acre que não conseguiu a produzir, andar, caminhar. O Acre hoje está um Acre em cima de uma esteira, entendeu? Infelizmente. Eu fiz 4 mil ruas nesse estado. O Hoje do Povo aqui fez todas as ruas dessa cidade. A água que eu resolvi, Messias. Os barcos que a gente entregou, quando você lembra. Depois que eu saí, quantas ruas foram feitas? Quantas manutenções foram feitas? É uma pena, mais de 4 mil com rede de água e com esgotamento periférico. É uma pena que isso foi esquecido. Como é que a gente podia se dizer político e respeitado se as pessoas não tinham como andar na frente da casa delas? E a habitação desse estado também parou. Fiz 14.343 casas. Depois disso, não fizeram mais nenhuma. Entendeu? Por isso que eu digo que o Acre parou e começou a regredir. Mas ainda vamos apostar que hei de surgir bons políticos dispostos a fazer o que o Tião fez, que Jorge fez, que Flaviano fez, enfim. Eu não desisto do Acre, não desisto, estou nessa luta. Agora, Tião, que tipo de político você espera que ele seja? Olha, se Virgílio for eleito, qual tipo de atuação que você quer que ele tenha pelo povo do Acre? O mais importante é que ele nunca deixe de lado o coração dele, a humanidade. Ter humanidade com as pessoas. Olhar para os mais necessitados, para os que mais precisam da política. Porque Santo Agostinho uma vez disse: a política é a mais bela das atividades humanas, porque é a que mais o bem pode fazer. Mas as pessoas esquecem e resolvem fazer para elas, e não para os que precisam. E que ele mantenha a integridade e a honra como virtudes inseparáveis do dia a dia e da consciência dele, e que ele possa ser capaz de ouvir as pessoas e que aposte tudo como central de tudo que ele vai fazer. Nunca esqueça um centro, que é a educação em tempo integral para todas as crianças e todos os jovens o dia inteiro na escola, com esporte e cultura associados. Muito bem. Bom, Virgílio, a partir de hoje, nesse dia 24 de julho, desculpem, você está sendo apresentado oficialmente como pré-candidato a deputado federal pelo PV ao povo de Feijó. O que o povo de Feijó pode esperar de Virgílio Viana caso ele venha a ser eleito? Pode esperar tudo isso que a gente conversou, Messias, esse comprometimento com o investimento industrial, com o pequeno produtor, com as mulheres que não podem mais ser vítimas desse desrespeito, dessa violência que tem sofrido, com a saúde que não pode continuar tão desumanizada, tão desestruturada, tão abandonada como está, e com a juventude que precisa retomar o direito de sonhar.
com dias melhores aqui, junto das famílias, com oportunidade, com segurança, com qualidade de vida e com todo o direito de prosperar no estado que a gente ama, que é o Acre, que é rico nessa cultura, nessa história e que ninguém quer deixar. As pessoas deixam porque tem precisado ultimamente. Um político que não vai se afastar, um político que nunca perdeu o pé no chão, porque eu nunca perdi a vida inteira. Nunca vi esse aqui perder a vida inteira. Então eu não posso ser diferente disso, Messias. Não posso ser diferente do que eu fui até aqui, porque é o que eu acredito que é feito, é o que eu acredito que pode ser feito quando a gente se propõe a fazer algo diferente. Até porque você é um Viana e carrega o sangue, né? Maior inspiração. Tem que honrar. Com certeza. Né? Muito obrigado, meu. Bom, deixa eu ver aqui, amigos. Eu quero mandar um grande abraço para você, Andréia. Andréia, que é assessora do Jorge, nos acompanha todos os dias. Jorge, tu também nos acompanha, aquele abraço, tá bom? E nós estamos aqui no teu aguardo, no começo de agosto, você que vai vir a Feijó, já estamos aqui agendando mais uma entrevista com você. Tá certo? O Tó também, Tó Dantas também. Ah, tá vindo também o Tó, né? Tó, tô no aguardo, hein? Tô no aguardo da sua presença aqui. E será um bate-papo, porque aqui não é entrevista, aqui é mais um bate-papo, todo mundo à vontade. Tá certo? Eu quero agradecer os dois, agradecer a sua presença, desejar para você boa sorte e que você não fuja dessa sua ideologia. Mantenha ela viva e se disponha a cumprir o que você promete para esse povo. Obrigado, Messias. Obrigado. Pelo menos lute. É isso. Que é na luta que você vê a disposição do homem. É na luta que você vê o quanto aquela pessoa está disposta a fazer alguma coisa por você. Tá certo? É isso mesmo. Obrigado. E vou deixar o convite para também conhecerem mais nas redes sociais. Virgílio Viana, também no TikTok, no Instagram, no Facebook, para conhecerem, acompanharem as andanças da gente e não perderem um pouquinho do que a gente está construindo pelo Acre, pelo futuro da nossa geração. Obrigado mais uma vez. Te amo, meu bom amigo. Um abraço. É um prazer recebê-lo. É um prazer, uma honra estar com você. Você é muito querido, é um patrimônio da comunicação e da cultura do Acre. Bom, deixa eu ver aqui. Agora vem o pulo do gato. Aqui tem um pulo do gato. Agora é uma chamada de 30 segundos e quando eu termino de gravar aqui, já começa a jogar em TikTok e Kawaii, joga em todo canto. Avisando que às 7 horas... Vai entrar. Tá lá. Entendeu? Chegou só você.